Eu sou Odete Miranda, sou médica do grupo Notre Dame Intermédica e hoje nós vamos conversar um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica. Só tem uma forma de saber, medindo a pressão. Então essa história que as pessoas dizem, olha, eu sei quando a minha pressão está alta porque eu sinto dor de cabeça, me sinto estranha, não é a realidade. E aí que acontecem os problemas, porque elas ficam acreditando que elas sabem detectar a hipertensão e não sabem, porque não é assim. Tem que medir a pressão. Toda vez que você medir a pressão e ela estiver igual ou maior de 140 por 90 milímetros de mercúrio, você é hipertensa. Existem assim alguns fatores de risco que levam à hipertensão. Tem o hereditário, então a minha família tem hipertensão e eu tenho uma probabilidade de ter hipertensão, mas essa probabilidade é baixa, tudo depende do meu estilo de vida. Tem algumas doenças que se associam mais à hipertensão, como o diabetes, como a obesidade, então são pessoas que acabam desenvolvendo hipertensão concomitantemente. Outros fatores de risco seria tabagismo, seria a dieta rica em sódio, o sedentarismo. Então esses fatores são os que levam mais à hipertensão. Fora isso, a gente não pode esquecer de algumas coisas, que é muito comum o uso de medicamentos sem acompanhamento médico. Então, eu estou com um quadro gripal, vou lá na farmácia e compro um remédio. E aquele remédio, ele tem componente que pode aumentar a pressão. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Sempre procurar um médico para perguntar, posso ingerir esse remédio? O estilo de vida é a primeira coisa. Então tem aquela história que muitas vezes o paciente chega para mim e a gente fala assim, não, eu sou hipertenso, né? Mas olha, meu avô era, meu pai era. Isso aí é até um pouco para aliviar a culpa, porque eu não preciso mudar o estilo de vida, né? Porque é a mesma coisa que você fala, que na sua família todos são obesos, então eu vou ser obeso. Mas você vai ver que naquela família o cachorro também é obeso. Então quer dizer, na verdade é o estilo de vida que está errado. Então como eu posso evitar a hipertensão? Primeiro, ingerindo menos sódio. Então a nossa dieta é muito rica em sódio, que é o sal. O que se preconiza é que a gente teria que consumir no máximo 2 gramas de sódio por dia, não é de sal, de sódio. A dieta do brasileiro é em torno de 11 gramas, 11,4 gramas por dia. Então o sódio ele já entra nos vasos, já faz uma constrição, um fechamento e isso vai aumentar a pressão. O que a gente poderia evitar? Principalmente os alimentos ricos em sódio, a gente teria que ler a embalagem sempre. Mas uma dica é, tudo que for embutido já é muito rico em sódio, porque tudo que for industrializado, ele é rico em sódio porque precisa para conservar os alimentos. Então a gente precisa reduzir tudo que for industrializado. A outra maneira de evitar a hipertensão é combater o sedentarismo. Então, quando você faz caminhada, o preconizado é 150 minutos por semana, que você pode distribuir 30 minutos 5 vezes na semana ou 50 minutos 3 vezes na semana, o caminhar ele libera alguns hormônios que dilatam os vasos. Se o meu vaso dilata, a pressão diminui dentro dele. Agora, muitas vezes perguntam, qual a atividade física? Quem tem hipertensão, se a pessoa já tem, é importante que ela não faça exercícios de resistência, pesos, porque daí pode aumentar mais o músculo cardíaco, né? Mas fora isso, tudo que for aeróbio tá ok. Também é importante não fumar. Então, o tabagismo é ruim porque ele lesa uma película que tem dentro do vaso. E na hora que ele lesa essa película, você começa a ter acúmulo de colesterol. Mais hipertensão se você tiver, então fica muito pior. Tem outras coisas também que são importantes, como combater o estresse. A gente vê em quase todos os pacientes, em quase todas as pessoas, a ansiedade. Então a gente vive num mundo onde tudo é corrido, muito corrido, aí a gente começa a correr e não sabe para onde. Então a gente tem que sair dessa máquina e começar a pensar, ter uma reflexão diária do que é importante para mim. Mas não importante materialmente, importante para mim, para que eu fique mais feliz, que eu fique mais em paz. Isso está faltando. Então as pessoas começam a correr, começam a ficar muito estressadas, ficam angustiadas
E claro que isso daí vai para o nosso organismo, aumentando os níveis pressóricos. Lembrando que pessoas, conforme a gente vai envelhecendo, o vaso vai ficando mais rígido e a pressão também passa a ter o seu aumento. Então, pessoas com mais de 60 anos, quase 60% a 70% delas são hipertensas. Então, a gente precisa também tomar cuidado com isso, ficar mais atento com as pessoas com mais idade. Claro que se essas pessoas já tivessem o hábito de fazer atividade física, a atividade física preserva a elasticidade do vaso. Então, com isso, já reduziria essa pressão também, né? Qualidade de vida vai manter muito bem, porque a gente tem medicamentos eficientes, tá? A gente primeiro vai fazer o diagnóstico dessa hipertensão, que seria com 2 ou 3 medidas. Pressão acima de 140/90 é hipertenso, e a gente vai ter todo um modo de controlar essa pressão, estilo de vida e medicamentos quando necessário. Uma outra coisa que é importante, que a adesão medicamentosa é imprescindível, porque como é uma doença silenciosa, as pessoas não sentem, estou com pressão alta. Então muitas vezes elas deixam de tomar o medicamento porque acreditam que elas estão bem. E aí que vem o problema. Se o medicamento tem que ser tomado de 12 em 12 horas, tem que ser de 12 em 12 horas. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou tomar uma vez por dia porque eu estou bem. Só que elas não entendem que aquele medicamento ele é para tomar de 12 em 12 horas, é porque quando completar as 12 horas, ele acabou o efeito. Então você tem que fazer a reposição do medicamento. Então por isso que é importante tomar de acordo com como foi prescrito. Muitas vezes o médico prescreve mais de um medicamento para aquele paciente e a pessoa fala, nossa, mas eu vou tomar 2, 3, é demais, e não quer ter essa adesão medicamentosa. As pessoas têm medo de ficar dependente do medicamento da hipertensão, mas é melhor você ficar dependente do medicamento da hipertensão do que você ter sequelas graves. E de repente você está com um pico de 17/12 ou mais e você tem um acidente vascular cerebral que vai te deixar sequela para o resto da vida, que até a tua qualidade vai piorar. Então, tomar o medicamento é de menos. Tome o medicamento conforme a prescrição. A apneia do sono pode levar à hipertensão, ou ainda a apneia do sono pode levar ao não controle pressórico adequado, porque quando você dorme, você pode deixar de respirar em alguns momentos e isso daí vai liberar mais hormônios dentro do seu organismo que vão contrair as artérias. Contraindo as artérias, aumenta a pressão, a hipertensão. Então, muitas vezes a gente precisa diagnosticar a qualidade do sono dessa pessoa fazendo um exame que é a polissonografia. Mas isso tudo, quem vai perceber é o médico mesmo, porque não são todas as pessoas que têm apneia do sono.